Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O Detro RJ autoriza Transportes Margelli a operar a linha 410T no lugar da Transportes Flores. Greve de ônibus atingiu zona leste de São Paulo. Ministério Público vai investigar proibição de ônibus a diesel em São Paulo. Ônibus Mercedes-Benz é transformado em sala de treinamento com simuladora em parceria com a SEST Senat. No sul, praias de Santa Catarina são as mais buscadas na plataforma Embarca. Faltam motoristas qualificados para o aquecimento mercado de ônibus interestaduais, diz a Brat. Marco Polo fornece 6 ônibus para a Diesel G8 e Audace para a Copa do Catar. Notícias da Itapemirim, novamente. A Associação de Credores vai entrar na justiça para tentar reverter a falência do grupo Itapemirim e impedir que Suzantur assuma as linhas. Prefeitura do Rio de Janeiro lança nova licitação para seguros dos ônibus do sistema BRT por R$ 38 milhões. As cidades de Balneário Camboriú, Florianópolis e Rio de Janeiro são os destinos mais procurados para o feriado da República na Wimob, do grupo JCA. E ainda, na França, greve ameaça paralisar o transporte em Paris e em demais cidades. Tudo isso você confere agora. Na edição do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nesta quinta, dia 10 de novembro, o Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro, o Detro RJ, autorizou a Transportes Margelli a substituir a Transportes Flores na operação da linha 410T São João de Meriti e Barra da Tijuca. De acordo com a portaria de 8 de novembro de 2022, a mudança de empresa na operação da linha valerá a partir das meia-noite da próxima segunda-feira, dia 14. Tanto a Flores quanto a Margelli integram o mesmo grupo empresarial, o Grupo JAL, do qual fazem parte outras empresas como a Turismo Três Amigos, Rio Douro, Beira-Mar, Real Rio e a concessionária Mercedes-Benz Miriam. A linha 410T foi criada em 2008, durante o governo Sérgio Cabral. Inicialmente foi operada pelo Expresso Cruzeiro do Sul, que teve sua concessão cassada em março de 2017, e em abril do mesmo ano passou a ser operada pela Transportes Flores. Em São Paulo, a greve atingiu Zona Leste. A SP Trans informou que houve atrasos em 35 linhas, sem aviso prévio aos passageiros, afetando a população desde as 4 horas e 35 minutos desta sexta-feira, dia 11 de novembro, Zona Leste de São Paulo. O órgão disse que a aviação Metrópole foi autuada automaticamente pelas viagens que não foram realizadas. A frota da garagem começou a ser liberada às 5 horas e 40 minutos da manhã e 100% dos veículos estão na rua desde as 7 horas e 5 minutos da manhã. Com a chegada dos ônibus para operação nas linhas, o Paese foi desativado. As linhas afetadas atendem a Zona Leste e os bairros como AE, Carvalho, Penha e Itaquera. A proibição da compra de ônibus a diesel na cidade de São Paulo virou um inquérito civil no Ministério Público. O Ministério Público deve investigar o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, e o diretor-presidente da SP Trans, Levi dos Santos Oliveira, por suspeita de improbidade administrativa na proibição, segundo o G1. O inquérito foi aberto pelo promotor de justiça Paulo Destro, da Promotoria do Patrimônio Público e Social da capital, que alega que não houve transparência na decisão e no impacto financeiro que a medida vai causar ao erário público. Diz ainda que não foram especificados os critérios para o veto repentino. A decisão, de acordo com a promotoria, contraria as leis sobre o tema, que estabelecem que a substituição da frota por veículos de energia limpa ocorra de forma gradual. A Mercedes-Benz do Brasil é em mais uma importante parceria com a SEST Senat, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, oferece uma nova contribuição para o aprimoramento e especialização dos motoristas de caminhões e ônibus. A empresa acaba de ceder um ônibus que foi transformado em uma unidade móvel de treinamento. O grande destaque é o simulador de direção,
permitindo que este avançado recurso seja levado às empresas de transporte, parceiros e locais de concentração de motoristas. A diretoria executiva nacional da SESC Senat, Nicole Goulart, afirma que o lançamento dessa unidade móvel agrega ainda mais valor aos serviços oferecidos pela SESC Senat. Além disso, o ônibus facilita o acesso dos trabalhadores ao simulador e permite que mais motoristas possam participar do treinamento. A iniciativa da capacitação profissional itinerante por meio do simulador em um ônibus é também resultado dos estudos de um grupo multifuncional de colaboradores da Mercedes-Benz do Brasil, focado em inovação disruptiva e novos negócios. Esse mesmo grupo é responsável por outras soluções ligadas ao transporte e mobilidade, como o projeto social das unidades móveis de saúde, formado por 6 carretas e 2 ônibus, que estão rodando no Brasil e já realizaram mais de 608 mil procedimentos médicos para a população em situação de vulnerabilidade. Um levantamento feito pela plataforma Viagens Embarca mostra que os destinos com praias em Santa Catarina, como Florianópolis, segue sendo o mais buscado por gaúchos para este feriado da Proclamação da República. Assim como as praias da capital catarinense, as praias de outras cidades também seguem sendo as mais buscadas para a compra de passagens rodoviárias para estes mesmos períodos, como os municípios Garopaba, Tubarão e Imbituba. A pesquisa realizada pela plataforma de vendas de passagens teve a procura de 3.860 usuários de viagem, com viagens saindo do Rio Grande do Sul, identificando 10 destinos mais pesquisados pela ferramenta. Os destinos mais procurados por gaúchos na plataforma seguem sendo a cidade de Florianópolis, seguido por Garopaba, Tubarão e Imbituba. Na quinta e sexta posição estão as cidades Laguna e Criciúma, respectivamente. O levantamento ainda mostra Balneário Camboriú em sétimo, seguido por Sombrio, Araranguá e Araçatuba. Por conta do alto custo das passagens aéreas, o transporte regular rodoviário está muito aquecido, já que muitas pessoas optam pelos ônibus na hora de viajar. Por isso, as empresas regulares do setor prevêem a contratação de 18% novos motoristas até o fim do ano. Porém, de acordo com a Abrat, as viações vêm sofrendo com falta de profissionais qualificados no mercado, o que faz com que muitas delas invistam cada vez mais em treinamento e capacitação de novos motoristas. No Grupo Guanabara, por exemplo, na sede do Rio de Janeiro, onde atuam as empresas Útil, Sampaio e Brisa, foi construído um projeto de escola de aprendizado e desenvolvimento de condutores que forma turmas especializadas de condutores de coletivos rodoviários, o que faz com que a aviação consiga ter certeza sobre a qualificação de seus profissionais. Segundo a Guanabara, os motoristas são selecionados entre profissionais que já possuem formação, porém pouca experiência e horas atrás do volante, bem como pouca intimidade com os vários equipamentos utilizados hoje pelas empresas do mercado, como ônibus de 2 andares e veículos de última geração com variados sistemas de telemetria. As turmas são formadas entre 10 e 15 motoristas, proporcionando 45 dias para que os profissionais possam se revezar entre aulas teóricas e práticas em veículos tripulados por seus instrutores, sendo avaliados após esta etapa e tornam-se aptos para operar veículos clássicos de um piso só em linhas curtas. Para os veículos de 2 andares, já são necessários mais 45 dias de formação para que o aluno possa atuar 100% da frota, atendendo todas as linhas. Ainda conforme a Abrat, empresas como Expresso Itamaraty, Viação Águia Branca e o grupo JCA também investem em capacitação para seus motoristas. Vale ressaltar que atualmente a média salarial inicial de um motorista rodoviário em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília variam de R$ 2.940 a R$ 2.990, e a contratação também se dá obrigatoriamente com registro em carteira, diferente de outros setores de transporte de passageiros que admitem freelancers ou profissionais que ganham por viagem e dormem até mesmo dentro de bagageiros, como pode ser observado em inúmeras denúncias sobre o transporte clandestino. Destaca Letícia
Pinetti, porta-voz e conselheira da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestres de Passageiros. A Marco Polo informou nesta quinta-feira que forneceu 6 ônibus para o Catar. De acordo com a fabricante de carrocerias, os veículos vão circular durante a Copa do Mundo de Futebol 2022, entre os meses de novembro e dezembro. As unidades dos modelos Paradiso G8 1200 e Audace 1050 foram produzidas nas fábricas do Brasil e da China e entregues para operadores locais. A Marco Polo diz que atualmente exporta 120 países. No terceiro trimestre deste ano, ainda de acordo com a fabricante, foram enviados 1.320 ônibus para o mercado externo. O volume representou um crescimento de 96% em comparação ao mesmo período de 2021. As duas unidades do rodoviário Paradiso G8 1200 foram produzidas na fábrica Ana Hatch. Os veículos têm chassis com configuração distintas, de acordo com as solicitações específicas de cada operador. Segundo o Zelame, um dos modelos conta com apenas 6 poltronas-leito, long para a sala de reuniões com TV e sofá, cozinha completa e ficará à disposição da entidade organizadora durante o período do evento esportivo. Os demais ônibus Marco Polo são do modelo Audace 1050. Estes veículos foram produzidos na unidade da MAC, Marco Polo China, e entregues a um operador privado que fará o transporte de torcedores convidados por um dos principais patrocinadores do evento em transferências locais, entre o aeroporto, hotel e estádios, onde serão realizados os jogos. A Marco Polo diz que já forneceu ônibus para o transporte de delegações e torcedores durante torneios de futebol realizados pela FIFA. As participações mais expressivas foram nas Copas realizadas na África do Sul em 2010 e no Brasil em 2014, quando o fabricante foi a principal fornecedora de veículos, inclusive de modelos para o transporte coletivo urbano na cidade sede. Entre as edições de 2010 e 2014, as companhias comercializaram mais de 1.000 ônibus. O volume anual de vendas da Marco Polo é de entre 20 e 30 veículos no Catar. Em 2022, com a retomada das atividades presenciais e a realização de um dos principais eventos esportivos do mundo no país, a companhia brasileira registrou o crescimento das vendas na região, com 46 veículos comercializados. Além do turismo, a consolidação de empresas que atuam no setor de energia reflete no aumento das vendas de ônibus exclusivos para o fretamento. Neste ano, foram 40 unidades dedicadas às empresas de energia que buscam veículos para realizar o transporte de seus profissionais. A Associação de Ex-Funcionários e Credores do Grupo Viação Itapemirim quer tentar reverter a decisão do juiz João Oliveira Rodrigues Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que decretou a falência das empresas do Grupo Itapemirim. Esta associação quer impedir também que a Suzantur assuma as linhas. A ação, anunciada em setembro, deve ser ingressada neste mês de novembro. Além de decretar a falência, o magistrado autorizou que a empresa Suzantur, que opera ônibus urbanos no ABC Paulista e em São Carlos, assuma por 1 ano, prorrogável por mais um, todas as linhas rodoviárias da Itapemirim e Caiçara e estruturas necessárias para o atendimento aos passageiros, manutenção dos ônibus e administração. O juiz ainda decretou o bloqueio dos bens da empresa Piva Consulting Limitada, ligada a Sidney Piva de Jesus, que havia sido afastado judicialmente da gestão do grupo com suspeita de fraudes, desvios e crimes falimentares, mas Piga negou as acusações. Parece que toda essa novela da crise na Itapemirim não acaba mesmo. Aqui no Rio de Janeiro, a Prefeitura publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 11 de novembro, nova licitação que contratará uma empresa responsável pelo seguro veicular dos novos ônibus do sistema BRT. O recebimento das propostas e a abertura dos envelopes que declararam vencedor acontecem no próximo dia 25 de novembro, às 2 horas da tarde. O poder público local estima um custo de 38 milhões de reais para proteger essa nova frota de eventos como acidentes, batidas em veículos terceiros, incêndio, roubo e furto. Na primeira tentativa de licitação, no fim de outubro de 2022, a prefeitura englobou 29 ônibus ao custo de 14,8 milhões de reais. Como já mostramos aqui no canal, em setembro deste ano foi anunciado o contrato com a Marco Polo para o fornecimento de 220 novos veículos. A Wimob, do grupo JCA,
divulgou os destinos mais procurados pelos passageiros de ônibus que compram os bilhetes pela empresa neste feriado da República, que vai emendar o fim de semana. De acordo com o grupo, a rota que mais teve vendas de bilhetes é a São Paulo a Balneário Camboriú. Na sequência vem as seguintes rotas: São Paulo Florianópolis, São Paulo Rio de Janeiro, São Paulo Cabo Frio e Rio de Janeiro ao Norte Fluminense, por exemplo, de Macaé e Campos dos Goytacazes. Para o CEO da Wimob, Rodrigo Trevisan, a chegada da temporada de calor provocou uma alta procura na plataforma por destinos com opções de praias. A probabilidade é que o interesse se mantenha até o fim da primavera e do verão. Esse movimento também é impulsionado pela tendência do turismo doméstico no Brasil. Várias pesquisas recentes apontam a preferência da população por destinos nacionais e o ônibus como uma alternativa acessível de transporte, por conta das novas comodidades e tecnologias que chegaram no setor, e também devido à alta dos preços dos tickets aéreos e dos combustíveis, afirma o Rodrigo Trevisan. Para quem pode viajar no feriado, a plataforma oferece 40% de desconto para os dias 12, 13 ou 14 de novembro. Basta aplicar o cupom MEIUCA, válido para todas as rotas disponíveis para compra no site ou aplicativo da Wimob. E para finalizar, vamos para o exterior. Na França, a greve ameaça paralisar o transporte em Paris e em demais cidades. A convocação geral às principais centrais sindicais da França para uma paralisação geral dos transportes agendada para esta quinta-feira, dia 10, atinge ainda os setores da educação, dos correios e da saúde em toda a França. Em Paris, ao menos 5 linhas de metrô foram fechadas nas primeiras horas da manhã de hoje, prejudicando milhares de moradores que dependem do modal para se locomover na cidade. Em outras regiões, o tráfego está sendo bastante reduzido. De acordo com a imprensa local, cerca de 12 milhões de passageiros se deslocam diariamente utilizando o transporte público de Paris, chamando a atenção para o que alguns moradores estão chamando nesta quinta-feira de Dia Negro. A cidade de Paris segue com apenas duas linhas do metrô em pleno funcionamento, já que as mesmas são automáticas. As demais seguem paradas ou funcionando apenas em horários de pico, como alerta a imprensa local. Os trens elétricos da superfície e os demais trens suburbanos seguem com a circulação bastante reduzida nesta data, aumentando o transtorno no setor de transporte francês. Os funcionários da empresa RATP, que atualmente administra o transporte de Paris, reivindicam o aumento dos salários e pedem que o número de funcionários seja maior. Como não houve avanço nas negociações para as reivindicações e por não abrir as linhas de ônibus para uma concorrência até 2025, após o antigo primeiro-ministro francês, Jean Castex, assumir funções na empresa pública que administra o transporte, a crise só se agrava na região. As cidades francesas Estrasburgo, Nice e outras, onde o custo de vida aumentou após o início da guerra na Ucrânia, também registram paralisação do transporte. Alguns ônibus circulavam cheios pela manhã. Então essas foram as últimas informações do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado. Uma boa noite para todos e até a próxima.